Olá ciclista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. O meu nome é Tiago Torres, sou criador do Segredo do Ciclismo e deixa-me perguntar-te uma coisa muito importante. Já alguma vez descansaste demasiado após a tua temporada ter terminado? Ou, pelo contrário, já fizeste uma temporada completa sem grande descanso e sentiste dificuldade na época seguinte? Será que há uma regra para quanto tempo eu devo descansar agora no final da temporada? O vídeo de hoje é precisamente sobre isso, por isso fica comigo que eu vou-te contar tudo. E se tu ainda não és inscrito aqui no nosso canal do YouTube, não percas tempo. Aqui por baixo tem um botão que diz subscrever. Clica lá para receberes todas as notificações sempre que tivermos vídeo novo no canal do YouTube. Ok? Combinado? Já fizeste isso? Então vamos ao vídeo de hoje. Como vocês já perceberam, hoje vamos falar sobre descanso. Esta altura é uma altura de final de temporada, estamos prestes a terminar as últimas competições. Muitos de vocês já terminaram as provas, outros terão provavelmente nos próximos fins de semana as últimas competições. E é muito frequente, sempre que chegamos ao final da temporada, me perguntarem sobre qual é o tempo que eu devo utilizar para descansar. Primeiro, é importante vocês perceberem que embora não exista uma regra definida, porque cada pessoa tem as suas individualidades, tem as suas características próprias, a verdade é que eu utilizo um método que é mais ou menos padronizado dependendo da forma como nós vamos fazer esse descanso. Porquê fazer o descanso? Antes de tudo, é importante percebermos o porquê devemos descansar. Quando fazemos uma época completa, o nosso corpo passa por um processo de acúmulo de fadiga. E esse acúmulo de fadiga vai ser mais acentuado quanto mais tempo eu continuar a treinar incessantemente, sem parar. Então é necessário, periodicamente, eu fazer uma recuperação e eu posso fazer essa recuperação a meio da temporada ou posso fazer essa recuperação no final da temporada, ou seja, na transição entre uma época e a outra. Qual é a melhor forma de fazer esse descanso? Na verdade, nós temos duas formas possíveis. Nós temos o descanso parcial, ok? Que é o quê? Que é quando eu faço um descanso ativo e passivo, ou seja, eu tenho momentos em que não treino, em que realmente encosto a bicicleta e não faço qualquer tipo de atividade física, e tenho momentos em que faço treino, mas é um treino de recuperação, baixa intensidade, baixo volume, só apenas para manter o corpo minimamente ativo, mas tem o objetivo, claro, de recuperar o nosso corpo. E depois temos o descanso total, ok? Que, como o próprio nome indica, o descanso total significa que eu parei completamente a bicicleta, encosto a bicicleta e não faço qualquer tipo de atividade no ciclismo. Okay? Então, nós temos estes dois tipos de descanso que são importantes para vocês perceberem o seu contexto. Qual é o tempo ideal para descansar entre temporadas? Eu diria que isso depende da temporada de cada um. No entanto, para mim existe um tempo limite a partir do qual descanso a mais do que esse tempo torna-se destreino. Então, o meu conselho é, nós, entre descanso parcial e total, ao longo do ano, devemos fazer 28 dias. E 28 dias de descanso porquê? Estes 28 dias de descanso devem estar contemplados na nossa periodização anual, no nosso planeamento anual. Nós não podemos só pensar no planeamento do treino e das corridas, também temos que pensar no planeamento da recuperação. No caso dos ciclistas amadores, este fator é ainda mais importante. Porquê? Porque enquanto que um ciclista profissional só treina e descansa, o ciclista amador treina,
trabalha e muitas vezes tem outras atividades, descansa muito pouco e tem pouco tempo para descansar, então isso significa necessariamente que ele não consegue aplicar as mesmas intensidades que um ciclista profissional. E, portanto, em termos de descanso, precisa de fazer mais descanso ao longo do ano. Por isso, se eu tivesse que dizer qual a melhor estratégia para eu fazer um descanso bom durante a temporada, eu diria que, numa situação normal, eu faria 21 dias de descanso total e 7 dias de descanso parcial. Ou seja, esta seria a opção A, digamos assim. Ok? A opção A seria eu fazer 7 dias de descanso parcial, 21 dias de descanso total. Estes 21 dias de descanso total seriam aplicados no final da época, seriam os últimos 21 dias da temporada. Okay? Aqui, os 7 dias parciais poderiam ser a meio da época. Um descanso parcial ótimo pode ser implementado após um grande objetivo. Okay? Normalmente vai trazer muitos ganhos este descanso parcial. Portanto, fazer uma semana de descanso após uma prova importante. Portanto, este seria o padrão que eu utilizaria. Faria uma semana de descanso durante a temporada, escolheria um momento para descansar, nem que seja de forma parcial, e depois faria 21 dias de descanso de forma total, ou seja, os últimos 21 dias são 3 semanas e eu ficava completamente sem andar de bicicleta. Essas 3 semanas, obviamente, nós vamos diminuir a nossa condição física, é normal, faz parte do processo de descanso, ok? Mas não é um tempo excessivamente largo que me vai fazer perder tanta condição física quanto isso, e eu rapidamente vou voltar a essa condição física mais à frente, ok? Portanto, não é uma paragem extremamente alta. Depois tenho outra opção, que eu vou-lhe chamar opção B. Eu tenho sempre a opção de fazer 14 dias parcial e 14 dias total, ok? Nesta opção eu posso fazer, por exemplo, 2 semanas ao longo da temporada de descanso parcial, ok? Que me vão ajudar a prolongar um pouquinho mais o meu estado de condição física, e depois, no final da época, vou fazer 14 dias de descanso total. Só que existe aqui uma terceira opção que, a meu ver, é a mais indicada para o ciclista amador, que inclui 14 dias e 21 dias, que seria aqui a opção C. Porquê que esta última opção tem mais uma semana de descanso do que as duas anteriores? Se eu tenho um tipo de preparação anual em que tenho um grande objetivo no ano, então faz mais sentido eu fazer estas duas opções aqui, ok? Esta e esta. Se eu tenho vários objetivos ao longo do ano, ou se o meu objetivo anual é um campeonato de várias provas consecutivas espalhadas por um longo período de tempo, então, nesse caso, é preferível eu fazer 14 dias de descanso parcial e 21 dias de descanso total, sendo que destes 21 dias de descanso total eu posso fazer os 21 dias no final do ano, ou então posso alternar e fazer uma semana de descanso parcial seguida de 14 dias de descanso total. Ou seja, não tenho que necessariamente, porque tenho aqui 21 dias, fazer os 21 dias seguidos, mas posso fazê-lo. Se eu sou um ciclista amador e que faço muita competição durante o ano e quero estar em forma durante muitos meses seguidos, então esta é a melhor opção, porque eu devo descansar mais durante a época, ok? E garantir que chego ao final da época suficientemente descansado e sem qualquer fadiga para iniciar a época seguinte. Porque para quem tem objetivos muito extensos no calendário, tem sempre mais dificuldade de recuperar e vai acumulando essa fadiga e vai tendo cada vez mais dificuldade em colocar cargas mais intensas. Aqueles ciclistas que têm um objetivo no ano
ou então 1 ou 2 objetivos, mas estão ali relativamente próximos e eu tenho tempo suficiente para descansar, eu posso fazer 14, 14 e novamente, destes 14, 14 eu não tenho que fazê-los seguidos, eu posso intercalá-los, mesmo na parte final do ano eu posso fazer uma semana parcial e 2 semanas total, ou seja, eu posso intercalar estas opções. Ou seja, dentro daquilo que seria o recomendado, o que eu recomendaria a alguém para descansar, seriam 28 dias, ok? Esses 28 dias seriam obrigatórios. Eu, no meu espectro de 365 dias do ano, eu teria que ter 28 dias de descanso obrigatoriamente, de recuperação total ou parcial. Resumindo, a primeira opção mais utilizada é esta aqui, portanto fazer a meio do ano um descanso parcial de 7 dias e fazer 21 dias de descanso total no final da época, ok? Outras opções, fazer mais do que uma semana de descanso parcial, pode ser seguido ou pode ser espaçado, principalmente depois de uma grande volta, é muito comum fazer-se o descanso, seja total ou parcial, ou depois de uma volta de muitos dias, ou depois de um objetivo importante, e depois fazer um descanso total de 14 dias, se eu tiver em consideração que já descansei há relativamente pouco tempo de forma parcial, ok? Obviamente que vocês dizem-me assim, mas pode ser mais do que 28 dias? Pode. Temos aqui a terceira opção, ok? Eu posso descansar 14 dias ao longo da época e se eu achar que estou muito fatigado e preciso de mais tempo para recuperar, posso incluir 21 dias no final da temporada para descansar, ok? O que eu vos quero tentar transmitir é, em termos de dias seguidos, não ultrapassar os 21 dias seguidos de paragem total, ok? Isso não é muito recomendado porque podemos depois perder um pouquinho o ritmo. É sempre importante isso porque muitas vezes as pessoas tendem a descansar ou pouco ou demasiado. Às vezes as pessoas param demasiado tempo, há pessoas que param 2 meses, 3 meses, e quanto maior é o tempo que eu vou fazer o descanso, maiores são as perdas e, portanto, mais tempo vou precisar para voltar à condição física onde eu estava anteriormente, ok? Espero que tenha sido útil este vídeo. Estamos numa fase de final de época, reflexão sobre aquilo que fizemos. Vamos iniciar uma nova temporada, vamos começar a programar a temporada, mas se querem realmente entrar com o pé direito, terminem esta temporada da forma correta, ok? Façam o descanso devido e iniciem a próxima temporada com pés e cabeça. Incluam o descanso na periodização que vão fazer, ok? E por falar em periodização, tenho uma grande novidade para vos dar. Dentro de alguns dias vamos lançar uma formação dentro dessa área da periodização do treino, ok? Para aquelas pessoas que querem programar a sua temporada a longo prazo, ok? Portanto, nós em breve vamos colocar isso no ar, estejam atentos, sigam por e-mail, que por e-mail eu informo sempre de tudo, ok? E, obviamente, estejam sempre a par das novidades. Bom, então aqui me despeço, espero que tenha sido útil. Já sabes, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!